Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2, capítulo 16, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Uma onda senoidal que se propaga em uma corda é mostrada duas vezes na figura 1633, antes e depois que o pico A se desloque de uma distância d igual a 6,0 centímetros, no sentido positivo de um eixo x em 4,0 milissegundos. A distância entre as marcas do eixo horizontal é 10 centímetros, h igual a 6,0 milímetros. Se a equação da onda é da forma y em função de x e t igual ym seno de kx mais ou menos ômega t, determine letra A, ym, letra B, k, letra C, ômega e letra D, o sinal que precede ômega. Bom, então temos aí que a partir da equação da onda, que é dada como sendo y em função de xt igual ym, que multiplica o seno de kx mais ou menos ômega t. Temos aí que o objetivo do exercício é determinar na letra A, primeiramente aí, ym. Ym representa a amplitude da onda. Depois temos, para a letra B, determinar quem é K. K representa o número de onda. Depois temos, na letra C, encontrar ômega. Ômega representa a frequência angular da onda. E na letra D, determinar o sinal que precede o ômega, ou seja, determinar se o sinal é positivo ou negativo aí. Qual o sinal da onda. Então, temos aí, começando pela letra A, tá? Onde queremos determinar a amplitude, ym. Vamos pegar aqui o gráfico das ondas, que são dadas em 2 instantes, tá? Numa posição tempo igual a 0 e numa posição aí depois de 4 milissegundos, onde temos que o pico A se deslocou uma distância de 6 centímetros. Então, a gente pode localizar a amplitude, que vai ser a distância entre o eixo aqui de simetria da onda e o pico, tá? Essa distância equivale à amplitude. Podemos achar ela ali, podemos achar ela aqui, tá? Podemos encontrar ela aqui, podemos encontrar ela aqui. Essas distâncias são todas as mesmas e valem aí a amplitude da onda. Então, podemos dizer que vai ser a medida H, ou seja, daqui de um pico até o outro, a gente tem a medida de H, ou seja, equivale a 2 vezes a amplitude. Então, H sobre 2 nos dá a amplitude. H vale 6 milímetros. É a medida fornecida aqui, dividido por 2. Então, a amplitude aí, ym, é dada como 3 milímetros, deixando a resposta aí com 2 algarismo significativo. Depois, na letra B, o objetivo é achar o número de onda. O número de onda K é definido como sendo 2π, que representa uma volta completa, dividido pelo comprimento de onda lambda, tá? Lambda representa o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda a gente pode encontrar pelo gráfico, que é quando tem uma onda completa. Então, pegando aqui desse ponto, a onda começa, ela vai subir, vai descer e vai voltar para a mesma posição aqui. Então, temos que essa distância aqui, como está aí o gráfico, né, em relação a x, essa distância
é o comprimento de onda. Temos aí que as marcas do eixo horizontal é de 10 centímetros. Então, temos 1, 2, 3, 4. Então, temos que lambda é igual a 40 centímetros em metro, divide por 100, 0,4 metros. Então, podemos achar que o número de onda vai ser 2π dividido por 0,4 metros. Então, podemos calcular aí como sendo 2 vezes π dividido por 0,4. Então, temos aqui 15,7. Deixando a resposta com 2 algarismos significativos, vamos arredondar para 16, que fica aí na unidade de metro a menos 1. Tá? Esse é o número de onda. Aí depois temos, para a letra C, que determinar a frequência angular. A frequência angular é definida como 2π vezes a frequência. A frequência é definida como inverso do período. Então, podemos reescrever a frequência angular como sendo 2π, que seria aí a variação angular para uma volta completa, dividido pelo período t, que é o tempo para uma onda aí completa, tá? Então, se a gente reescrever aqui o período, a gente pode escrever em função da velocidade linear, tá? Porque a velocidade linear é dada como uma variação ΔX sobre uma variação ΔT. Quem é a variação ΔX? Se a gente pegar aqui que a variação ΔX é o comprimento de onda, lambda, sabemos aí que para o comprimento de onda ser completo, gastou um tempo de um período. Então, podemos dessa equação aqui da velocidade linear, isolar o período e dizer que o período vai ser o comprimento de onda dividido pela velocidade linear. Então, podemos reescrever ali a frequência angular como sendo 2π dividido, reescrevendo aqui o período em função do comprimento de onda e da velocidade. Vamos ter aí que é 2π sobre lambda, essa velocidade que está dividindo vai lá em cima multiplicando. E ainda podemos escrever a frequência angular em função do número de onda, porque o número de onda é 2π sobre lambda. Esse aqui é k. Então, também podemos encontrar a frequência angular fazendo k vezes a velocidade v. Ah, mas quem é a velocidade v? A velocidade v a gente pode calcular como um ΔX por um ΔT. Ele nos deu aí, ó, um ΔX, que foi uma distância d, dividido pelo tempo gasto para esse deslocamento, que foi um tempo t. Então, essa velocidade seria os 6 centímetros, transformando para metro, 0,06 metro, dividindo pelo tempo de 4 milissegundos. O mili no SI corresponde 10 a menos 3 segundos. Então, temos uma velocidade linear aí para a onda de 0,06 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, temos aí uma velocidade linear de 15 metros por segundo. Podemos aí, então, calcular a frequência angular como sendo, vou colocar aqui o 2π sobre o 0,4, tá? Que é o número de onda, mas vou colocar sem arredondamento, que multiplica aí a velocidade de 15, que na unidade de metros por segundo. Aqui, ó, é em metro, né? Aqui fica metro por segundo, metro corta com metro, ômega fica aí na unidade adimensional, que é rad por segundo. O rad aqui seria a unidade do 2π, tá? Então, a gente vai poder calcular a frequência angular como sendo π que multiplica 2, vamos poder calcular como sendo 2 vezes
π, que multiplica 15, que divide por 0,4, tá? Então, a gente tem aí 235,62 aí em rad por segundo. Só que a resposta tem que ser aí com 2 algarismos significativos, todos os valores foram dados com 2. Então, tem que deixar em notação científica, fica 2, aqui como é 56, a gente arredonda esse termo para 4, então fica 2,4, andou 2 casas, então vezes 10 ao quadrado, em rad por segundo. Então, temos aí a frequência angular determinada. E na letra D, ele quer saber qual sinal precede aí ômega, tá? Como a gente tem a condição que a onda se propaga no sentido positivo de um eixo x, sentido positivo do eixo x, portanto, o sinal é negativo, tá? Se a propagação fosse no sentido negativo de x, o sinal seria positivo. Portanto, temos aí que a equação de yxt, que representa o deslocamento vertical, tá? Temos aqui, ó, y, deslocamento vertical, em função de x e t, vai ser dado como? Aí temos aqui a amplitude, que é 3 milímetros, vou tirar o milha aqui, deixar em metro, então fica 3 vezes 10 a menos 3, tá? Vou escrever a equação com as unidades do SI, que vai multiplicar o seno, aí temos aí o K é dado como 16, que vai multiplicar x, que é a posição horizontal, aí temos que vai ser menos, porque o sentido é positivo do eixo x, o deslocamento, aí temos aí a frequência angular, que é de 2,4 vezes 10 ao quadrado, nas unidades do SI, que vai multiplicar o tempo t. Essa é a equação da onda que descrevem essas duas ondas. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!